Oi pessoal, estamos aqui então com a terceira e última parte da minha retrospectiva Gunpla de 2017. Então eu vou falar dos Master Grades que eu montei esse ano. Para quem acompanha o canal aí já deve ter percebido, eu já falei inclusive, que Master Grade é de longe a minha série favorita. Eu sou muito fã de Master Grade. São os modelos obviamente mais caros que Real Grade ou High Grade, mas para mim são os mais interessantes, que tem mais detalhes, são mais divertidos de montar. É minha série favorita. Aqui para dar um parâmetro aqui para avaliação que eu vou dar a nota baseado em comparação com outros Master Grades, né? Obviamente todos os Master Grades que eu montei esse ano, todos os Master Grades que eu já montei são excelentes, nenhum deles é ruim. Aparentemente existem Master Grades ruins, eu não conheci nenhum, ainda não montei nenhum. Então a nota é proporcional ali ao que eu acho de o melhor Master Grade em relação ao menos interessante. Então é proporcional aí. Então quando eu digo 4 estrelas, 3 estrelas, não quer dizer que é um Master Grade, não quer dizer que é um modelo ruim de montar ou que não é legal. É proporcional aí comparando com os melhores. Então é bom ter em mente isso daí. Então vamos começar aqui com o primeiro Master Grade que eu montei, que foi o Epion. Quando eu descobri que existia Gunpla, eu dei uma olhadinha na internet e fui ver aí que eu descobri que existiam esses chamados MGs, né? Que era esse MG? Eu nem sabia bem o que era. Mas eu dei uma olhada nos Master Grades e fui fazendo uma wishlist ali, uma listinha de compras na Amazon americana dos modelos que eu queria. E o primeiro que eu adicionei foi o Epion, porque eu achei ele fantástico, porque ele é vermelho e como os poucos que eu conhecia, que eu tinha visto, eram todos eles nas cores mais tradicionais, de branco, vermelho, amarelo e azul, né? Mas com a predominância do branco. Então eu achei ele, por ser vermelho e ter esse escudo que tem parece uma cauda e tal, eu achei ele fantástico, foi o primeiro que eu adicionei. Então quando eu comprei ali os primeiros Master Grades numa viagem para os Estados Unidos e eu trouxe eles da Amazon, o primeiro que eu quis montar foi o Epion. Então eu não tinha muita base aí de comparação nem nada, inclusive por ser o primeiro Master Grade que eu não montei só o inner frame dele, porque eu não sabia que dava para fazer isso, mas eu gostei muito, achei muito interessante, e ele tem os detalhes ali da transformação, porque quem viu aí o meu vídeo de exibição dele, viu que ele vira aí mais ou menos um dragão, então ele tem os detalhes da transformação, de umas peças se movimentam, encaixam, a asa dele movimenta tal, para virar um dragão. E eu achei tudo isso muito interessante, foi também o primeiro contato que eu tive aí com os dry decals, né, esses decalques a seco e tal, e então era difícil aí eu ter uma base. Hoje, né, que eu já montei, esse ano eu montei 8 Master Grades, eu tenho uma certa base de comparação, mas ainda assim eu acho o Epion fantástico, tanto no visual dele, o modelo em si, o mobile suit dele em si é fantástico, e o Master Grade dele também em matéria de detalhes, de proporções. As articulações dele não são tão boas porque ele tem muitas partes móveis, tem umas partes meio grandes, então ele é um pouquinho complicado de você mexer sem ficar soltando umas partes. Justamente por conta disso eu não posso dar 5 estrelas para ele, porque ele tem esses problemas com algumas articulações, quando você vai mexer uma partezinha solta, outra solta, então você posar ele é complicado. E esse backpack dele com a asa dá um peso grande, então você tem que colocar ele numa posição com cuidado, senão ele tende a querer cair para trás. Tem aquelas vantagens e desvantagens, né? Você sempre tem que pesar. Ele não tem lá muitos acessórios, porque aparentemente eu nunca assisti o Gundam Wing, né? Nem o Endless Waltz, mas é uma limitação do modelo mesmo. Ele tem só esse sabre de laser aqui gigante e o escudo com essa cauda. Mas fantástico, ele vem com esse fio de cobre que é até bem resistente, bem duro, que prende aqui, né? Que conecta a arma dele com o corpo dele aqui. E é um Master Grade, como todos os Master Grades que eu vou mostrar aqui, então para eu não ficar me repetindo, todos os Master Grades que eu tenho aqui eu recomendo para qualquer um que tiver interesse em Gunpla, tá? Então é um Master Grade fantástico, ele é de 2011, esse modelo. Eu dou 4 estrelas para ele, só porque as articulações, a posabilidade, como a gente pode dizer assim, dele não é das melhores. Mas é um Master Grade fantástico. Bom, esse foi o segundo Master Grade que eu montei, o Shinmusha Gundam, na versão Sengoku no Jin. É o único modelo que eu tenho no canal que teve um review que eu fiz dele, eu tentei fazer ali meio que um mini review dele. Então já tem a minha opinião sobre ele, né? Visualmente, eu acho até hoje, acho que o modelo mais
interessante, mais impactante visualmente de todos que eu montei. Né? Não só pelo estilo de samurai, mas essa versão que eu comprei, que vem com os detalhes em dourado mesmo, né? Essa parte metalizada aqui, e os acessórios que vêm, as armas todas dele aqui, é uma coisa realmente impressionante. Quando eu descobri o mundo de Gundam, como eu falei, eu tava dando uma olhada, montando a wishlist, eu vi que existia esse aqui, eu falei, eu tenho que comprar, eu preciso ter esse Gundam que é um samurai. Então, visualmente, eu acho ele fantástico. Na construção, ele é baseado na versão, se eu não me engano, 1.5 do RX-78, do Gundam original. Então, ele não é lá tão moderno, ele é um modelo de 2009, mas a base dele, a base da construção dele é mais antiga que isso, mas ainda assim é um Master Grade fantástico. Ele tem um inner frame completo, porque alguns Master Grades mais antigos não tinham inner frame completo, ele tem matéria de acessórios da construção. O único porém dele é que é bom você ter a Gundam Marker dourada por causa dos nub marks, das marcas que quando você corta do runner aqui, ele tende a deixar uma marca nessa parte metalizada, mas aí nada que a Gundam Marker não resolva. Ele tem ali, teve uma ou outra pecinha que queria ficar soltando, eu colei, mas de resto não tem aí, é difícil achar problema com ele. Ele não é, obviamente, muito flexível, não faz muitas poses ali, porque ele é bem sobrecarregado aqui de peças, de partes, né? Então você não vai conseguir fazer poses ali tão flexíveis, mas eu acho que isso não chega a ser um problema para o modelo que ele é. E nessa versão ainda ele vem com essa base aqui, que eu deixo ele permanentemente nessa base aqui, que é excelente para display, para exibição mesmo. Esse aqui para mim é 5 estrelas, sem dúvida. Continuando aqui, nós temos o Freedom Gundam versão 2.0. Ele é um modelo de 2016, né? Ele foi bem modernizado. Se você olhar fotos aí na internet como que era o Freedom Gundam original, ele foi bem melhorado. Olhando, se você procurar por aí, ele sempre vai aparecer nas listas de Master Grades indicados para principiantes, porque ele é uma montagem que vai te dar uma boa ideia do que é o Master Grade, tem um inner frame muito bom, detalhes, mas ele não é excessivamente complicado e é uma montagem muito boa de fazer. É um modelo assim fantástico, figurou aí em várias listas de melhores Gunplas de 2016. Aqui ele tá meio pendendo para frente aqui, porque é um jeito de você contrabalancear essa asa pesada. Ele tem o que eles chamam de detalhes de superfície, né? Que são normalmente esses detalhes que você pode fazer panel line aqui, excelentes. Tanto é que ele vem com uma folha de adesivos e decalques a seco, e eu não coloquei nada, porque eu achei que os detalhes originais dele já eram fantásticos. Hoje eu considero talvez colocar os adesivos e colocar um verniz nele, um top coat, mas por enquanto eu acho que ele é fantástico assim. Em acessórios ele tem toda essa backpack enorme com a asa, que tem esses canhões, tem essas armas aqui na cintura, tem os dois Beam Sabers aqui na cintura, o escudo, o rifle, aqui os effect parts para os Beam Sabers, e ainda ele vem com uma base. É uma base bem simples, mas é funcional, serve bem para ele. É difícil falar mais dele, porque basta você olhar, você vê que ele é um modelo fantástico, ele é muito flexível, você consegue movimentar ele para muitas poses diferentes. Só é um pouco mais complicado quando ele tá com a asa assim aberta do jeito que ele tá aqui, porque realmente você tem que ter mais cuidado. Mas a asa também pode ficar fechada, então você consegue mexer ele com mais facilidade. É que eu prefiro deixar assim porque eu acho que fica mais bonito para exibição. Mas se ele tiver com ela fechada, fica até um pouco mais fácil de mexer. É outro Master Grade nota 5, sem sombra de dúvida. Eu acho que é um dos melhores Master Grades que eu tenho, tanto na montagem, quanto no visual, quanto nos detalhes. É fantástico, é praticamente um Gunpla perfeito, o Freedom Gundam 2.0 aqui, de 2016. Esse aqui é o Gulf, um modelo do Gundam original. Eu estava assistindo o Gundam original e eu já tinha alguns Master Grades já comprados, esperando para serem montados ali na fila. Quando eu vi o Gulf e descobri que tinha um Master Grade, esse aqui é a versão 2.0 dele, que foi melhorada. E aí eu descobri que tinha esse Master Grade, eu achei fantástico. Eu falei, não, preciso comprar. E assim que ele chegou, eu coloquei ele na frente dos outros e fui montar. Porque o design dele sempre me chamou muito a atenção. E aqui no 2.0 eles colocaram alguns detalhes a mais, mas ainda assim ele permanece até bem fiel ao anime. Ele só tem um pouco mais de detalhes ali, mais realistas do que era no anime. Mas ainda assim muito fiel, eu acho.
Ele é um modelo até meio antigo, é um modelo de 2009, então ele não é tão recente assim, mas ainda assim ele é fantástico. Eu acho que pra mim o detalhe que mais chama a atenção dele é o inner frame. Eu acho que de todos os Master Grades que eu já montei, esse é o que tem o inner frame mais detalhado, mais bem feito, mais bem pensado. Ele tem um inner frame até pra cabeça dele, o que não é tão comum assim. Ele não tem tantos acessórios, né? Porque ele é o Goofy original, do Gundam original, lá pilotado pelo Ramba Hall. Então, além de ter o escudo e essa mão com esses canhões, ele tem o Hit Rod ali, que é esse chicote que dá choque ali. E essa espada, né? Que ela fica aqui incandescente. Eu acho ele um modelo fantástico. Eu sei que já tá ficando até meio repetitivo ver, porque todos eles eu falo que é fantástico, todos eles são incríveis, mas esse aqui realmente é difícil não se impressionar com ele. Alguns detalhes só da construção dele são um pouquinho chatos de fazer, especialmente esses tubos, porque cada um desses anéisinhos você tem que tirar do runner, tem que tirar ali a marquinha, né, o nub mark, colocar aqui e ir encaixando. Aqui na cabeça dele também tem esses mesmos anéisinhos que você tem que colocar. Isso é um detalhezinho meio chato de fazer, mas de resto é uma montagem fantástica, é um modelo fantástico. Ele não é tão caro, pode ver pela caixa que ele não é tão grande, então ele não é tão caro. É algo que, tipo, não tem por que não montar um desse daqui. Mesmo que você não seja tão fã dos Akos ou do Goofy, é um Gunpla excelente também. E é difícil também eu não ter que ser obrigado a dar 5 estrelas pra ele, porque é um Gunpla excelente. A minha esposa não gosta tanto dele, ela acha ele meio esquisito. Talvez pela cor, né, porque ele não é uma cor tão tradicional pra mobile suits assim, mas eu acho ele fantástico, 5 estrelas pra ele também. Aqui o Master Grade do Heavy Arms, que é o primeiro e por enquanto o único Master Grade que foi a minha esposa que montou. Eu tava na dúvida sobre comprar ele na viagem, porque eu já ia trazer muitos modelos e a mala já ia ficar super cheia com isso. Aí eu mostrei pra minha esposa esse daqui que tava na wishlist, né, na minha lista ali da Amazon, ela achou muito legal. E ela falou, bom, mas se você não quiser comprar eu vou querer então, porque eu queria montar. E eu falei, tá bom, se você quer montar, eu achava ele um modelo fantástico. E aí, secretamente, eu comecei o meu plano de que ela montasse, então, o Heavy Arms. E um dia eu compro o Heavy Arms Custom, que é um modelo da P-Bandai, então ele é bem mais caro. Ele é aquele modelo que vem com 4 metralhadoras dessa, né, giratórias, 2 em cada braço. Então eu planejo secretamente aí um dia comprar o Heavy Arms Custom e montar pra mim. Então esse foi ela que montou. E dá pra você ver que mulher é muito cuidadosa, é muito detalhista, né? Ela fez questão de no primeiro Master Grade usar a Gundam Marker para fazer todos esses detalhes nas armas dele, colocou todos os adesivos, inclusive o decalque na perna ali, numa parte cortada, que eu achei um detalhe fantástico que ela colocou ali. Ele é um modelo até relativamente recente, de 2012, né? Ele é baseado no modelo do Endless Waltz, não da série Gundam Wing, mas sim do filme Endless Waltz. Ele não tem muitos acessórios, como você vê, porque ele não precisa, né? Porque ele já tem todas as armas que você pode precisar. Tem essa metralhadora fantástica com esse backpack aqui, aparentemente é munição, tem a faca e aquele mini escudo, além de todas as armas. Então, ele já é incrivelmente completo. Tem um inner frame também, como todos aí do Gundam Wing, da série Endless Waltz, tem um inner frame muito bom também. E no inner frame você já vê aqui essas partes das armas dele, dos lança-mísseis, tudo. Eu acho ele fantástico. Visualmente ele é maravilhoso. Em matéria de articulação, de construção, eu acho ele muito sólido, inclusive pelo peso da arma. Eu já vi gente reclamar por causa dessa cinta aqui, né, da munição, que tem um fio aqui, tipo um flat cable, como é usado em alguns eletrônicos, né, que é um cabo chato com vários fiozinhos de cobre, e cada uma dessas partezinhas você tem que tirar do runner e cortar ali, tirar o nub mark e ir prendendo. Minha esposa não reclamou da montagem dele, não achou difícil. Eu já vi gente reclamando que essa metralhadora dele era bem chatinha de montar. Ela não achou, ela não reclamou, ela não teve do que reclamar. Perguntei pra ela qual que é a opinião e ela dá 5 estrelas pro Heavy Arms, e é difícil discordar. É um Master Grade fantástico aí de fazer inveja. Esse aqui é o Unicorn Gundam, da série Gundam Unicorn. É um Master Grade. Esse daqui é a versão OVA, é a versão OVA. Antes dele tinha saído a versão VRK, e a versão OVA, ela mudou pouquíssimas coisas. Eles trocaram algumas partezinhas da perna, que aumentou a flexibilidade. A perna dele antes não chegava a dobrar 90 graus e agora dobra.
trocaram poucas coisas, mudaram algumas cores. Uma mudança que eu acho legal é que no VRK, o inner frame dele aqui, essas partes aqui eram num cinza mais básico e agora ele ganhou essa cor mais metalizada. E algumas outras poucas mudanças de cor, mas basicamente é o mesmo modelo. Então você pode praticamente comprar uma ou outra. Se você for comprar hoje, eu recomendaria comprar esse OVA por causa dessas pequenas melhorias. Mas se você comprar o VRK, você tem a vantagem de ter mais adesivos e decalques do que o OVA. Aqui você percebe, eu coloquei todos os adesivos que vem nele e não são tantos assim. Eu tinha muito interesse em montar um Unicorn, porque eu já tinha visto que era uma montagem meio difícil e complicada, e eu tava querendo esse desafio de montar um Gundam mais complicado, porque ele tem, no inner frame dele, ele tem esse Psycho Frame com esse plástico aqui transparente rosa, né, representando o Psycho Frame dele, e ele tem toda a transformação entre o Unicorn Mode, que é como ele tá agora, pro Destroy Mode, e o pessoal falou que isso daqui tornava a montagem difícil, e eu queria ele me desafiar e montar ele. Não me decepcionei, ele realmente é uma montagem um pouco mais complicada, tem que ser mais atencioso. Eu montei primeiro o inner frame dele, o que já é todo um trabalho para você montar só o inner frame, depois colocar as partes da armadura. E eu pretendia deixar ele sempre em Destroy Mode, mas depois de pensar bastante, olhar nas duas formas, eu acabei percebendo que em Unicorn eu acho ele mais bonito. É uma questão de gosto aí, é claro, mas eu prefiro esse branco puro dele aqui, eu acho fantástico. É um modelo excelente, eu gosto muito do Unicorn, porém a transformação dele torna ele um Gunpla um pouquinho complicado. A transformação dele não é tão fácil de ser feita, você tem que soltar as partes dele, tem que soltar cada uma das pernas, os braços, o tronco, a cabeça, tem que mexer várias partes, algumas partes, pelo menos no modelo que eu montei, são bem duras, principalmente aqui na perna, onde você tem que esticar ela para ela ficar maior. É uma transformação bem chata de fazer e toda vez que eu tive que fazer, eu tive medo de quebrar ele, então é algo meio complicado. Então hoje em dia eu prefiro deixar ele aqui em Unicorn e não mexer mais. Eu registrei ele como ele fica no Destroy Mode, tá gravado ali em 4K, bonitinho, se eu quiser ver. Eu prefiro não ter que mexer nisso daí de novo. Ele vem com os acessórios dele aqui, né? Então tem o escudo, tem a bazuca, tem o backpack com os Beam Sabers aqui. Tem os Beam Saber, o Effect Parts, que aliás é uma outra diferença, que no VRK esse Effect é rosa e no OVA é azul. Tem aqui umas versões extras do chifre dele, né, da antena. Essa aqui eu pintei em dourado, porque vinha com adesivo que não era legal, eu pintei em dourado. E tem o rifle, que é bem legal também. Então em matéria de acessórios ele é muito bom. Ele é um modelo de 2010, o VRK é um pouco mais antigo, não tenho certeza se é 2008 ou 2009. Mas basicamente é praticamente o mesmo modelo, 90% dele é a mesma coisa. É um modelo excelente também, é difícil reclamar tanto por causa da transformação, né? Porque é uma coisa que é difícil. Parece que a Bandai só foi acertar bem a mão na transformação no Real Grade que saiu esse ano. Então você vê aí entre o Real Grade desse ano e esse modelo são 7 anos de diferença para a Bandai acertar bem a transformação. Dizem que nem no Perfect Grade do Unicorn a transformação é perfeita. Então é difícil reclamar muito, mas por causa dessas dificuldades da transformação, que não é algo fácil de ser feito, não é algo tão suave que você pode transformar e voltar a hora que você quiser, eu dou 4 estrelas para ele, mas é um Master Grade também fantástico, visualmente fantástico, ele é bem grande, bem alto como é o modelo, é um pouquinho caro, né, até pelo tamanho dele, mas é um Master Grade fantástico também, como eu disse, 4 estrelas. Aqui o Death Sight Hell, do Endless Waltz, é um modelo de 2011, é um outro Master Grade do Gundam Wing. Se eu não me engano, esse foi o segundo Master Grade que eu adicionei na minha lista, quando eu vi que existia aí um Gundam que é praticamente aí uma mistura do Batman, de um morcego com a própria morte. Eu precisei também adicionar. Acabei montando ele bem depois, mas é um modelo que sempre me chamou a atenção visualmente. É fantástico, as cores dele, todo o aspecto dele é algo fantástico. Ele é uma montagem um pouquinho menos complicada do que o Epion, porque ele não tem a transformação ali, né? Ele não chega a virar um morcego. O máximo é que essa asa dele fecha aqui na frente como se fosse uma capa. Então ele não chega a ser prejudicado por isso. Ele tem um pouquinho de problema com a estabilidade, porque essa asa traseira dele é bem pesada. Então ele tende a querer cair para frente ou para trás. Você tem que equilibrar bem ele na pose. Então isso meio que limita as poses que você pode fazer.
Essa transformação da asa aqui fechando não é tão suave assim quanto poderia ser, mas nada também tão grave. Ele não tem tantos acessórios, né? Porque basicamente ele só tem essa foice aqui de laser, que é praticamente a única arma que ele precisa também, se você for ver isso aqui, né? Ele tem esses pequenos escudos aqui também nos braços, dá pra ver aqui que ele tá girando. Ele tem esses pequenos escudos aqui também nos braços. É um modelo fantástico também, eu gosto muito dele. Ele tem um inner frame bem padrão da série Gundam Wing, todos eles têm um inner frame bem parecido. É legal, não é dos melhores inner frames, mas é um inner frame bom também. Tem bastante detalhes, como você percebe. Ele vem com bastante adesivo, mas pelas cores dele e por essa temática dele aqui meio de morcego, eu achei que ele não ficaria legal com os adesivos. Desisti da ideia de colocar e acho melhor deixar ele desse jeito. Por causa dessa asa dele, que não é um encaixe tão bom, tão firme assim, eu não dou 5 estrelas para ele, mas se você é fã do Gundam Wing, gosta do design desse aqui, também não tem como errar. Eu dou 4 estrelas para ele, mas é um Master Grade também fantástico. E na estante, em matéria de presença na estante visual, poucos modelos se comparam com ele, porque ele chama muito a atenção pelas cores, pela diferença dele em relação aos outros. Ele vai chamar muito a atenção onde você colocar ele. Como eu disse, 4 estrelas por causa desses detalhes da articulação das asas, mas é mais um Gunpla aqui excelente. E aqui chegamos no mais recente Master Grade que eu montei, que é o Nu Gundam VRK, que foi o primeiro Master Grade que eu montei de um Mobile Suit pilotado pelo Amuro Ray, do Gundam original. Eu já falei um pouco dele no primeiro vlog, né? Já comentei sobre ele. Foi o Master Grade mais trabalhoso, mais detalhado que eu já montei. Eu coloquei todos os Water Slides. Foi o meu primeiro contato com o VRK, com Water Slides. Usei o top coat nele. É uma montagem fantástica. Ele tem um inner frame muito detalhado, muito bem feito. Ele tem esses detalhes aqui em transparentes, que lembra um pouco do Unicorn, né? Só que ele usa um adesivo metalizado por trás, que você tem que colocar enquanto está montando o inner frame. Ele tem uma pequena transformação similar, né? Mas mais simples e menor do que do Unicorn. Tem essas mãos aqui totalmente articuladas que eu acho fantástico. Tem muita gente que não gosta. Ele é enorme, né? Como os dois principais Mobile Suits do Char's Counter Attack, que é o Nu Gundam e o Sazabi, são enormes. E ele vem com essa base aqui, que é específica para ele, porque tem essas 6 partezinhas aqui. Se você olhar, ela parece um pouco com o facehugger do Alien, né? Do filme Alien, como a gente chama aqui no Brasil. Cada uma dessas 6 partezinhas, você pode encaixar um desses fin funnels aqui, né? Que no desenho se soltam dele e servem para atacar. Eles são controlados ali meio que mentalmente pelo piloto, né? No caso, o Amuro. Ele tem muitos acessórios, né? Então ele tem aqui os 6 fin funnels que você pode montar desse jeito, ou você pode colocar 3 de cada lado. Na verdade, você pode ter, mais 6 fin funnels e colocar 6 de cada lado também. O backpack dele tem 2 configurações diferentes. Tem aqui o Beam Saber aqui atrás e tem um outro Beam Saber no braço. Tem a bazuca aqui, o rifle, o escudo, além da base, né? E tem essa transformação. No momento ele está transformado, mais ou menos, ele está no meio termo aqui, na verdade. Ou acho que eu deixei ele transformado completamente no modo dele, que seria equivalente ao Destroy Mode do Unicorn, né? Que é quando ele está com a energia máxima aqui. Então pedaços do Psycho Frame dele aqui estão à mostra. Ele tem aqui essas turbinas, ficam mais aparecendo quando ele está nessa transformação. Tem esses detalhes aqui no braço, no peito. A única parte da transformação dele que eu não deixei é aqui nessa sainha frontal, que essas partes em cinza mais escuro saem, mas eu acho que fica mais legal com elas. É um Master Grade fantástico, né? Tanto ele quanto o Sazabi são 2 monstros Master Grades, assim, enormes, fantásticos, super detalhados. São aí modelos muito favorecidos, que os modders, quem faz aquelas modificações, customizações, gostam muito desses 2 modelos, porque eles são bem grandes e bem detalhados. É difícil, não tem muito o que dizer sobre ele. Ele é muito bom, muito bem articulado, o inner frame dele é fantástico, a construção dele é fantástica. Existe uma variante dele, né? Além dessa versão aqui, existe o Nu Gundam
o primeiro que saiu, que é um modelo bem mais simples. Existe esse Verka, onde ele foi redesenhado, né, pelo gênio ali, o Hajime Katoki, ou então onde ele mudou alguns detalhes, ele ficou bem mais detalhado, vem com bem mais marcações. E existe também o Hi-Nu Gundam, que é uma variante do Nu Gundam do mangá, né? Então ele tem um design diferente. Alguns preferem o Hi-Nu, que aí ele é basicamente branco e azul claro, e outros preferem aqui o Nu Gundam. Eu não tenho o Hi-Nu Gundam, pretendo comprar ele um dia, mas visualmente eu acho o Nu Gundam mais interessante aqui. Eu acho que a cara dele aqui lembra um pouco, não sei porquê, mas me lembra um pouco, sei lá, um tigre, pelo jeito que é o rosto dele. Eu não sei bem dizer porquê, mas me parece com o de um tigre. Eu acho fantástico, 5 estrelas assim, sem sombra de dúvidas. Ele é um pouco mais caro, né? Não tão caro quanto é o Sazabi, mas ele é um pouco mais caro do que o Master Grade normal, principalmente pelo tamanho dele, mas também por ser Verka. Mas se você tiver a chance, não tem como errar no Gundam Verka. E aí termina os Master Grades que eu montei até hoje, né? São esses 8, 7 e 1 da minha esposa. Termina então todos os modelos que eu montei esse ano, que eu já montei até hoje. Como eu mostrei no vlog, eu estou montando no momento o Sinanjo, o Master Grade do Sinanjo. Então ele vai ser o primeiro, provavelmente, né? Vou terminar o primeiro Gunpla que eu termino em 2018, eu não acho que eu termino ele esse ano, por causa das festas, tudo. Então esses foram os modelos. Aqui termina a retrospectiva de 2017. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se não é inscrito, se inscreve no canal, espalha para os seus amigos. Vamos ajudar a divulgar aqui esse nosso hobby. Quem sabe a gente ganhar aí mais força no Brasil desse hobby que não é tão bem divulgado no Brasil. E vamos aí, 2018 tá aí. Desejo para todos um excelente Natal, um ótimo Ano Novo e muitos Gunplas para todos. E nos vemos aí em 2018 para mais um ano cheio de febre Gundam. Obrigado e até a próxima. Real, né? Mais realista. Ah, meu Deus do céu.